Então, essa imagem do ultrassom é o que a gente usa para saber onde está fazendo a transferência e vocês assistem também. Uhum. Então, é legal. Ah, é muito legal isso. legal. E agora a gente parte para, eu acho que para mim foi o momento mais desafiador, digamos assim, que é a espera do resultado. Como é que você faz para segurar a ansiedade dos seus pacientes? Como eu tive 2 transferências, né, até chegar no meu positivo, na minha primeira eu levei literalmente o pé da letra vida normal, trabalhando até altas horas da noite, fiz workshop, fiquei em pé horas. E aí, quando veio o resultado, que não tinha dado certo, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar no lugar de culpa. Oi pessoal, eu me chamo Aline e a gente está aqui para mais um episódio do Amigas in Vitro. A gente vai continuar uma conversa que a gente iniciou com a doutora Ludmila Berker sobre a jornada do que é a fertilização in vitro. Então, no nosso primeiro encontro, que é o episódio anterior, que está imperdível, então entrem no nosso canal do YouTube e o nosso canal do Spotify para assistir. E não cair no meio dessa jornada, então acompanhem ali as nossas conversas com vocês. A gente aqui vai continuar, então, do momento que a gente acredita que é esse quase o finalzinho da jornada. Então, a gente tem o embrião pronto. E o que a gente faz com ele? Vamos lá, né? O embrião que já está fertilizado, que já se desenvolveu e chegou no estágio de blastocisto, que é o embrião de quinto dia, quinto ou sexto, né? Legal falar, porque tem casos que o embrião demora um pouquinho mais para chegar no estágio de blastocisto, que também é normal, não quer dizer que o embrião de sexto dia seja inferior ao embrião de quinto dia. Mas o embrião chegou nesse estágio, o que vai acontecer com ele? Ou ele vai para o útero, vai ser transferido a fresco, ou ele vai ser congelado por alguma razão. Seja por uma razão para realizar uma biópsia genética, como foi o caso de vocês duas, seja por uma questão, por exemplo, relacionada ao ciclo. Quando a gente faz a estimulação ovariana, os hormônios sobem muito rápido, né? E em níveis suprafisiológicos, né? Acima do normal. E isso pode fazer com que o endométrio, que é a cavidade uterina, essa camadinha aqui, deixa eu mostrar, que é a parte de dentro do útero, né? O endométrio é aqui que a gente vai transferir os embriões. Então, quando a gente faz a indução da ovulação, nem sempre o endométrio acompanha o ritmo do ovário. Às vezes, é o momento certo da coleta dos óvulos, não é o momento da janela de implantação do endométrio. Então, quando a gente percebe isso, por exemplo, a gente também congela os embriões, né? Então, a gente já falou aqui de 2 razões de congelamento, seja pela biópsia, seja por uma sincronia entre o endométrio e o tempo dos embriões. Existem outras condições que a gente pode julgar que seja necessária a biópsia, né? Porque subiu o nível de progesterona, isso está relacionado a taxas de implantações menores. Então, enfim, ao longo do ciclo a gente vai tomando essas decisões de acordo com o desenvolvimento do caso. Quando a gente congela esse embrião, quer dizer que a gente vai precisar esperar aquele ciclo menstrual vir novamente para começar um preparo do endométrio, né, dessa cavidade, para conseguir preparar essa transferência. Então, nesse cenário do congelamento, a gente sempre está falando de uma FIV em 2 etapas, né? Quando a gente tem situações favoráveis, a gente pode transferir a fresco. Então, o embrião ficou pronto ali no quinto ou sexto dia, nesse mesmo dia ele já poderia ir para o útero. Agora, no caso de fazer biópsia genética, ou ter essas outras intercorrências, né? A gente vai congelar, vai esperar a próxima menstruação, vai começar o preparo do endométrio. Doutora Lud, você falou do congelamento, de congelamento não, da biópsia genética. E a gente falou um pouquinho no outro episódio, mas acho que vale reforçar porque eu acho que é algo que instiga muita dúvida das pessoas, né? Quais são as situações onde essa biópsia ela é recomendável? Muito interessante essa pergunta, porque nem sempre a biópsia é necessária, né? A gente tem um número cada vez maior de biópsias aqui no Brasil, nos Estados Unidos, esses números chegam até 50% dos ciclos de reprodução assistida do país, né? Então, muita gente faz a biópsia, mas quando que ela realmente é importante? Para mulheres que têm mais de 40 anos, são uma faixa etária que existe um risco maior de aneuploidias. O que são aneuploidias? Alterações cromossômicas no embrião.
Então, nesse grupo de mulheres, é mais recomendado que se faça a biópsia para afastar essas aneuploidias, evitar justamente algumas síndromes cromossômicas que podem levar a risco de perda gestacional ou mesmo a risco de ter uma gravidez com o bebê com alguma alteração cromossômica, né, que é o caso da síndrome de Down, por exemplo. Então essa é uma das situações, né, a idade materna. Outra situação é para aqueles casais que já fizeram tentativas não mal-sucedidas, né, que não deu certo a fertilização por alguma razão. A gente pode pensar na biópsia como uma forma de seleção embrionária, para dar mais assertividade nessa seleção e com isso vai contribuir para a taxa de gravidez. E tem um tempo para fazer essa biópsia? Ou você tem que fazer em determinado momento? Ou, por exemplo, não deu certo, fiz várias FIVs, não deu certo e não tinha feito essa biópsia antes. Eu posso pegar esse embrião, eu posso fazer essa biópsia num momento futuro? O ideal é a gente já biopsiar o embrião a fresco, Uhum. ali no 5º ou 6º dia, quando ele chegou no estágio de blastocisto, biopsia e congela, Tá bom. para Pra guardar não o ter laudo que. dessa biópsia. Uhum. Porque esse laudo ele demora cerca de 2 semanas para sair do estado, né. Mas é interessante, porque alguns casais, por exemplo, tiveram 2, 3 transferências, não deu certo e tem embrião congelado, aí nesses casos a gente faz uma biópsia expressa, assim, a jato, né, que chama Uhum. biópsia overnight, que ela sai o resultado de um dia para o outro. Costuma ela custa um pouquinho mais caro do que a biópsia tradicional, mas ela permite que a gente não tenha que descongelar, biopsiar e recongelar esse mesmo Eu embrião. não sabia. Também não. Muito interessante. Exato, isso é uma perspectiva para aqueles casais que não fizeram uma biópsia, porque não tinha indicação mesmo, né, paciente jovem, um casal sem nenhuma alteração genética na família, que aliás é uma das indicações da biópsia, que eu não falei, mas quando tem histórico familiar de alguma mutação, alguma doença monogênica, anemia falciforme, enfim, uma série de doenças que podem ou histórico familiar importante, né, para planejar o ciclo, é uma das indicações de biópsia. Mas aquele casal que não tinha nada, não tinha indicação, fez a FIV clássica, não engravidou, tentou de novo, não engravidou de novo, a biópsia vai ser uma ideia que pode ajudar nessa jornada, né, para selecionar melhor o embrião e evitar essas frustrações de transferir, não dá certo, né. Então, a gente vai lançar a mão da biópsia overnight se tiver algum embrião congelado sem diagnóstico genético. Super interessante. Muito legal. Realmente a gente tem muitas alternativas, né, hoje em dia. Muitas. E é muito customizado esse processo e essa jornada. E aí a gente Desculpa te imagina. interromper, mas é que eu senti falta de falar também de uma das indicações que é bem frequente no dia a dia, de congelamento dos embriões, que a gente não pode transferir a fresco, que é a síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma condição que era muito comum no passado, muito grave também. A gente tinha muito medo dela, porque não existia tanto recurso para lidar com ela. Hoje em dia, com o avanço das técnicas do congelamento embrionário e com a melhoria dessas taxas, a incidência da hiperestimulação reduziu, né, o que é muito bom, que era uma complicação da FIV. Então, assim, uma das indicações é essa, né, a gente vai pensar em congelar, assim, aquela mulher que teve muitos óvulos. O que que isso significa? Ali mais de 15 a 20 folículos vai estar nessa faixa de risco. Então a gente, nesses casos, precisa congelar para não trazer risco para essa mulher, que se ela engravida nesse contexto, aí pode complicar, né, hiperestímulo pode ficar mais grave. Entendi. E como que funciona o hiperestímulo? Você falou da quantidade ali de folículos e aí você também explicou pra gente no episódio anterior, né, que os ovários eles dão uma descida. O que que acontece com o ovário quando tem um episódio de hiperestímulo? Ele fica muito volumoso, né, o ovário ele pode chegar a ficar 3, 4, 5 vezes o volume normal dele, e ele tem uma mudança ali da permeabilidade dos vasos, isso faz com que ele produza líquido, libere líquido lá dentro da cavidade peritoneal mesmo. A gente chama esse líquido de ascite. Em casos mais complicados, pode levar a um derrame pleural, que é líquido no pulmão, ali na pleura, né, em volta do pulmão. Então, antigamente, quando existiam quadros de hiperestímulo graves, são mulheres que internavam, às vezes ficavam na UTI. Olha que complicado. Então, uma mulher saudável que veio buscar uma gravidez, Sim. passar por um quadro desses.
Hoje, com os protocolos atuais, essas canetinhas que a gente mostrou, né, o congelamento, a gente tem opções de protocolos que minimizam esse risco. E aí a gente oferece mais segurança. Quando a gente vê que está respondendo demais, a gente evita usar certas medicações que podem levar ao hiperestímulo. Uhum. Então, a gente congela os embriões para trazer mais segurança para essa mulher também. Legal. Muito bom. E então passamos por essa fase inicial, temos o embrião, vamos fazer a transferência. Como é a transferência? Ela é no consultório, não é? Tem sedação, não tem? Normalmente a gente faz no mesmo laboratório onde foi feita a coleta dos óvulos, né, porque nesse mesmo ambiente, vão se manipular os gametas, vai se desenvolver o embrião, e esse embrião que está lá fresco ou congelado, que vai ser aquecido para ir para o útero, ele está naquele ambiente controlado. Então a gente vai, né, no laboratório fazer esse procedimento, mas ele é bem tranquilo, é indolor. Eu trouxe aqui um modelinho para mostrar para vocês. Porque acho que é bem visual, né, é um esquema do útero cortado num corte coronal, que é assim, de frente, né, como se fosse um corte vendo a tuba direita, a tuba esquerda. Então, primeiro a gente vai passar o espéculo, que é aquele um aparelhinho do Papa Nicolau, para olhar o colo do útero, né, buscar, o introito. O colo do útero sempre tem uma abertura, a gente vai passar por essa abertura com catéter guia, que é esse catéter branquinho aqui que eu trouxe, e, esse catéter, por enquanto, está sem os embriões, né. Ele vai passar pelo orifício interno do colo. Uma vez que a gente viu que ultrapassou esse orifício, está dentro da cavidade, a gente vai dar o ok para o embriologista que está do lado, preparar o catéter interno, que é esse aqui, fininho. Uhum. Então, aí ele vai preparar, vai colocar o embrião ali dentro desse catéter e vai trazer pra gente. É um momento muito especial, né, porque o embriãozinho chega no catéter, o casal geralmente está bem emocionado nesse momento, e aí esse catéter interno ele vai passando aqui por dentro, ó, até o terço superior da cavidade uterina, que é onde a gente vai implantar os embriões. Com uma seringuinha aqui no final, a gente aperta o êmbolo e o meio de cultivo com os embriões vai ser liberado aqui no fundo do útero. E aí tira tudo, o laboratório checa se o catéter está limpinho, se está limpinho quer dizer que o embrião está lá no forninho, né, na cavidade uterina, e aí finaliza o procedimento e a mulher vai ficar em repouso uns minutinhos até ir para casa. Eu tenho uma história engraçada da minha transferência. Como? É, estávamos no consultório, porque é feito no consultório, né, e aí a gente estava sentada, aquela emoção, eu lá deitada, naquela posição maravilhosa, e aí o Theo do meu lado, todo mundo lá, a gente na maior expectativa, aí vem a enfermeira com o catéter onde está o embrião, né, não sei se é no catéter que fica. É, no catéter, né. Então, no catéter com o embrião, aí ela chega com um nomezinho, olha assim e fala assim: "Patrícia Shimizu", era um sobrenome japonês, sei lá, não tô chutando, não é esse sobrenome, tá, eu tô Patrícia, aí o Theo: "Ela não é a Patrícia", assim, na hora, a gente gelou. "Não, ela não é a Patrícia, ela não é a Patrícia, ela não é a Patrícia". E aí ele repetiu umas 10 vezes, aí ela falou: "Calma, tá tudo bem, é por isso que existe esse protocolo, a gente confirma com vocês primeiro, justamente pra não ter nenhum erro". E aí ela saiu da sala, voltou e falou: "Ana Carolina Castro". Eu falei: "Só sou eu". Mas a gente passou a gente estava tão nervoso, e aí aconteceu isso, e aí na hora a gente falou assim: "É, não foi assim", eu quero dizer assim, não foi aquela emoção, foi aquela tensão, entendeu? Mas é importante checar, né, e é uma dúvida que muita gente tem mesmo: "Ai, como é que vocês vão saber que embrião é vosso?", né. É. Então, assim, dentro da plaquinha de Petri, que é a plaquinha que acontece a fertilização, tem as iniciais do casal, a data da fertilização, e no momento da transferência também a gente sempre tem uma etiqueta, uma sinalização que Ainda bem, né? a gente mostra na tela, quando a gente está na sala da transferência, a gente mostra 2 imagens, que é a visão do ultrassom. Através do ultrassom, a gente vai guiando e buscando aquela imagem ali que eu mostrei, né, do útero, o catéter entrando. Então, essa imagem do ultrassom é o que a gente usa para
saber onde está fazendo a transferência e vocês assistem também. Uhum. Então é legal, Ah, é mostra, muito ó, legal eu tô isso. entrando aqui no orifício interno, agora eu É. tô no terço superior, agora eu vou colocar os embriões preparados. Sim. Aí a gente faz. E outra imagem que está lá na tela é a visão microscópica, lá dentro do laboratório, da embriologista que está manipulando esse embrião. Então, ela mostra ali as iniciais, ou o nome completo na etiquetinha, mostra o embrião que a gente está transferindo, né? Que é o embrião que a gente selecionou, ou os embriões, né? No caso de uma transferência dupla. E aí, em seguida, ela carrega, trabalha com aquele embrião e já traz para a sala, né? Tudo simultâneo. É a forma mais segura de fazer o É, porque procedimento. eu vi umas notícias recentemente de que já aconteceu isso de troca de embrião. É por isso que realmente tem que ter todos esses protocolos, como você disse, né? Sim, dupla checagem, a checagem pela embriologia, pela enfermagem, pelo médico. Essa etapa é muito legal, né? Porque acho que tem duas coisas que acontecem que pra mim foram super marcantes. A gente já deu muita risada com essa história da Eu não vivi isso, mas duas coisas que aconteceram foi: a primeira, a gente ganhou uma foto do embrião, e eu achei muito legal É. receber a foto do embrião. E as nossas fotos são muito parecidas, né, a gente até já olhou isso. Então a gente tem a foto do embrião, as nossas fotos de casal também, né, Cacá e Theo tiraram foto, eu e Felipe a gente também tirou foto. E aí como a gente consegue documentar esse processo todo. E a outra coisa que eu achei muito legal também, foi quando terminou de fazer a transferência, o meu médico falou: "Tá vendo aquele pixelzinho ali piscando no monitor? Ela tá ali ó, ela tá ali, olha". É E verdade, parece uma lembra? luz, Fica meio não tic, é? tic, Faz um tic. Na verdade, É. quando a gente injeta, aperta o êmbolo e injeta ali o meio de cultivo com o embrião, que ele sai do catéter e entra no útero, eu falo que parece um cometinha, um brilho de luz. É, e aí a gente mostra, faz um coraçãozinho, né? E é muito especial mesmo esse momento. Verdade. Sim. E agora a gente parte para, eu acho que para mim foi o momento mais, desafiador, digamos assim, que é a espera do resultado. Como é que você faz para segurar a ansiedade dos seus pacientes nessa semana, é uma semana? São 10 dias. 10 dias. Com esses 10 dias. São 10 dias mais longos. Aham. Sim. Parece que não vai acabar, né? Mas, assim, a gente tem que ir preparando para todos os cenários possíveis, né? Claro que a gente tem uma ideia desse prognóstico antes. Quando a gente faz essa fotinho do embrião, a gente sabe exatamente o que a gente está transferindo. Se é um embrião que tem uma qualidade adequada, né? A gente gradua a morfologia, embrião AA, BB, CC, e tem uma crescente ali. Os embriões AA têm uma estatística de implantação superior, né? Se eu estou falando de um embrião euploide também, que é um embrião biopsiado, com genética normal, é um embrião que pode entregar uma estatística de implantação de até 80%, bem elevada. Mas a gente sempre está junto com o casal e explica que a gente pode estar nos 80 ou pode estar nos 20, né? Acontece. Então a gente tem que estar, claro, muito otimista sempre. Eu acho que pensar positivo, acreditar no processo ajuda muito as coisas fluírem, dar tudo certo. Mas existem alguns casos que não vão dar, né? Por questões biológicas, muitas vezes pela qualidade embrionária. Ou por alguma questão uterina, por alguma questão, por exemplo, endometriose, adenomiose, são algumas condições que podem estar ligadas à falha de implantação. Às vezes, condições da mulher também, trombofilias, né, alguma questão imunológica. Isso tudo pode contribuir para dar certo essa implantação ou não. Então, acho que parte desse processo ali, dessa espera nos 10 dias, envolve a gente fazer tudo possível para ajudar nessa implantação, ou seja, repouso, monitorar o nível hormonal, às vezes ajustar um pouquinho a suplementação de progesterona, que é muito importante nessa etapa da implantação, ajustar a parte técnica e dar um apoio emocional para o casal, né? Não tem muito como acelerar o tempo dessa espera,
mas acho que saber que está tudo controlado, que a gente olhou tudo que possíveis causas de falha, né, e corrigiu e tratou, acho que isso traz bastante segurança também, tranquilidade. O ponto do repouso é legal, né? Eu A ia gente falar falar. exatamente isso. Tá, foi. É, porque eu, pelo menos, depois que fiz a transferência, repouso de um dia e depois vida normal. E aí eu fiquei assim: "O que que é vida normal?", né, vida normal é tudo que eu já fazia antes e aí eu posso fazer. E depois eu fiquei meio me questionando se a minha vida normal afetaria ou não numa transferência que desse um resultado positivo, porque como eu tive 2 transferências, né, até chegar no meu positivo, na minha primeira eu levei literalmente o pé da letra vida normal. Então eu fiz o meu repouso lá no dia da transferência e depois eu continuei. Eu trabalhava numa consultoria, trabalhando até altas horas da noite, fiz workshop, fiquei em pé horas. E aí, quando veio o resultado, que não tinha dado certo, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar no lugar de culpa. O que que eu podia ter feito diferente, né, porque será que eu contribuí para esse resultado não ter dado certo? Será que eu não fiz a entrega que eu deveria ter feito, a minha parte, né, que cabia a mim, versus tudo que todo mundo fez ali em volta? E aí eu lembro de eu ter que voltar para sentar para conversar com o meu médico, aí ele falar: "Aline, é uma aposta, nem sempre vai dar certo", mas na outra tentativa eu mudei por completo, eu falei: "Eu não vou mais ficar com essa dúvida, eu vou tirar férias, eu vou viajar pra praia, eu não vou ficar nessa dúvida de se a minha vida normal era um excesso para aquele momento". E aí também tinha o lance, né, do meu emocional, né, então eu senti que tanto eu quanto o Felipe, a gente estava precisando ali de um espaço, de um respiro, para viver esse ritmo dos 10 dias sem me colocar no automático. A gente inclusive até já conversou sobre isso, né, amiga? Uhum. Às vezes a gente tende a ir para o automático para não sentir tanto. E aí a gente conversou e falou: "Não, então vamos para um outro lado? Vamos relaxar". Foi desafiador, porque eu ficava o tempo inteiro pensando Eu acho que tá nisso na e nada. ansiedade, É. né. Tem muita gente que fala: "Ah, eu preciso tirar férias para fazer o tratamento", eu falo: "Pelo amor de Deus, não, minha irmã, não faça isso". Senão você não vai parar Porque de me senão ligar. não é isso, mas é que eu acho que gera ansiedade no casal. Acho que quando a vida está fluindo e as coisas estão acontecendo, você não fica É, pensando só nisso o tempo todo. é. Agora, ao mesmo tempo, eu acredito que vida normal tem que alinhar o que que é esse vida normal mesmo. Eu tenho um Ainda mais hoje paciente em que dia. depois da transferência queria surfar, correr maratona. Eu falo: "Não é o momento de fazer isso". Sim. Tem que ter equilíbrio, né, assim, os estudos científicos não mostram que o repouso faça diferença na taxa de implantação. Por isso que a gente fala, repouso no dia ou no máximo ali no dia seguinte, depois vida normal. Mas eu acho que é importante salientar que, a carga de exercício físico, por exemplo, se a gente faz um ritmo muito intenso, frequência cardíaca muito alta, um ambiente que gera muito calor, né, atividade física, o calor em excesso é teratogênico, pode levar a induzir malformação fetal. Hum. Então, por isso que a gente também corta a cafeína ou limita, né, porque é termogênico. Então, alinhar esse vida normal, né, Eu fiquei entender parecendo uma doente, eu fiquei na deitada cama. vários dias, ninguém fala comigo, eu estou aqui calma e eu não vou sair daqui. E eu fiquei assim. E tem engraçado, tem uns trabalhos que falam, por exemplo, em técnicas alternativas, né, mindfulness, né, Sim, meditação, sim, sim. acupuntura que você citou também, são algumas estratégias que podem ajudar. Eu acho que Verdade. no mínimo a deixar o casal menos ansioso, né. Sim, verdade, eu Se espero. vai ajudar cientificamente ou não, a gente tem nossas dúvidas, né, mas Agora são ficar sem o café que você falou que tem que ficar, isso daí pra mim foi difícil, sofrível para mim também, né. não só no processo da FIV, mas como no pré-natal, assim, né, Sim, difícil. durante Sim. E a gente falou muito dessa história, né, de ter um embrião não é a certeza de ter um bebê no colo. Como que fica quando você tem que sentar com um dos seus pacientes e falar: "É, tentamos tudo, e aí não deu certo"? É sempre uma conversa difícil, né, mas eu acho que o que guia muito esse momento é a gente ter muita empatia, muito acolhimento e buscar uma perspectiva melhor de horizonte futuro, ou seja, o que que a gente pode fazer de diferente para buscar o sucesso? Vamos mudar o protocolo? Vamos, por exemplo, se a gente não biopsiou, vamos pensar em biopsiar, né, os embriões para analisar a questão genética,
afastar as aneuploidias. Se a gente transferiu a fresco, vamos pensar em congelar. Enfim, essas diretrizes, porque nem todo ciclo é igual, então muitas vezes a gente vai tomando decisões diferentes mesmo ao longo do processo, né? Outra coisa que eu acho importante é dar um apoio psicológico. Então a gente esse casal que passou por perdas, luto, né? Como você mencionou, que uma transferência que não deu certo é um luto, é uma forma de luto. Assim como uma perda gestacional. Então esse é um casal que tem que ser bem acolhido. A gente tem a psicóloga que dá um apoio maior nesses casos. Então, antes de começar tudo de novo, a gente para, dá um respiro, né? Ajuda esse casal a superar essa notícia para depois pensar qual vai ser o pós. Esse pós pode ser fazer mais ciclos, muitas vezes é esse o caminho que a gente vai adotar, né? E alguns casais que já fizeram muitos tratamentos, muitas transferências, ou que tem uma reserva ovariana muito baixa, que às vezes a gente não consegue chegar na etapa do desenvolvimento embrionário, pode ser o caso de pensar numa ovodoação, por exemplo. Aí são conversas mais delicadas, né? São temas que a gente vai caminhando junto, de mãos dadas e amparando, porque nem sempre vai ser tudo como a gente idealizou, planejou. E é justamente nesses casos que não são que a gente precisa do maior apoio. E falando de coisa boa, quando a gente tem um resultado positivo, deu tudo certo, caminho desafiador, complexo, mas chegamos lá, o resultado veio positivo. Tem, 2 coisas que eu me lembro muito na minha jornada, que a dúvida se aquela gravidez seria uma gravidez normal, né, se eu poderia levar aquela gravidez como uma gravidez normal. E eu me lembro muito do Dr. Pedro falar que, até a partir da 20ª semana eu podia ficar tranquila. E aí eu levei isso ao pé da letra, literalmente, porque até a 20ª semana, ou seja, que é a metade da gestação, eu não conseguia aproveitar nada. Eu estava sempre preocupada e sempre achando que eu ia perder o bebê por conta do meu histórico de perdas. Sim. Mas e aí eu levei isso literalmente ao pé da letra e eu só aproveitei a minha gravidez da 20ª semana pra frente, porque eu tinha muito medo de perder o bebê. Sim. Eu acho assim, Cacá, quando no seu caso, quando você faz uma biópsia genética, você acaba minimizando a chance de perdas gestacionais, que são aquelas perdas que mais frequentes, né, na população, no primeiro trimestre, nas primeiras semanas de gravidez. É por causa disso que as pessoas têm medo, às vezes, de contar que estão grávidas, mesmo em gestações naturais, né? Falar, só vou contar depois de 12 semanas. Isso porque essa é a faixa de incidência maior de abortamento espontâneo, de perda gestacional. É claro que existem questões obstétricas que podem aparecer ali no meio do caminho. Quando a gente está falando de uma gravidez de FIV, a gente tem um risco maior de pré-eclâmpsia, que agora está todo mundo falando sobre isso, né? É um tema do momento. Claro que a gente vai minimizar esse risco com medidas de prevenção, mas é um ponto de atenção. Eventualmente também, como a gente está falando de mulheres com a faixa etária maior, pode ter um risco de diabetes gestacional, algumas condições obstétricas. Ou seja, esse pré-natal, ele tem que ser um pré-natal bem feito, né? Bem acompanhado de um obstetra que esteja habituado a lidar com gestação de alto risco. Nem sempre esses riscos vão aparecer, mas a gente vai prevenir e vai monitorar. Mas acho que não é o caso também de ficar até 20 semanas Tá louca, né? no pânico ali de acontecer alguma coisa. E tem algumas situações, claro, quando a gestante tem um colo curto, porque já fez uma cirurgia, né, uma conização, alguma coisa. Essas são situações que às vezes estão ligadas com infertilidade e podem trazer um risco de um parto prematuro, né? Algum risco obstétrico específico daquela pessoa. Às vezes são gestantes que têm que fazer repouso a gravidez inteira, inclusive, né? Não. Mas são exceções. Em geral, a gravidez por FIV, bem acompanhada, vai chegar no termo como uma gravidez normal. E outra coisa que eu lembrei é que, como a gente vive essa jornada de uma forma diferente, né, que as outras pessoas, quando estão tentando de uma forma natural, a gente vai, ao longo desse processo todo, se apegando a algumas coisas. E aí tinha muito uma questão de controle, com muitas aspas, do passo a passo do que ia acontecer.
Vem o resultado positivo, e aí a gente fica naquela espera, a gente vai acompanhando por alguns exames, mas a gente não tem certeza entre um exame e outro se a gravidez ela tá evoluindo. E aí no meu caso, quando eu comecei a ter enjoo, era um ruim, mas que era bom, porque aí eu falei: "Ah, então tá, então agora eu tenho certeza que a minha gravidez está evoluindo, porque eu tô ficando enjoada todos os dias". Tá caminhando, Tá né? caminhando. Então essas coisas que a Peito gente se inchado, prende, né? né. É, exato. Aquelas coisas todas que são meio esquisitas, que a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer as mudanças do nosso corpo, mas que elas estão ali e a gente fica: Se "Tá dando tudo apegando. certo, E às vamos vezes lá". não tem sintoma nenhum e fala: "Será que não deu certo por isso?", né. É. Que também não quer dizer nada, né. Uhum. Mas Verdade. é legal também, quem está ouvindo, assim, saber como a gente faz o primeiro teste depois de 10 dias, é um diagnóstico muito, muito, muito precoce de uma gravidez. Então a gente está falando ali de uma gravidez que está na 4ª semana, é como se fosse uma gravidez de um dia de atraso menstrual, se fosse uma gestação natural. Então esse primeiro beta, ele geralmente é um valor baixinho, ali em torno de 100, né, muito mais baixo do que quando a gente descobre uma gestação espontânea, né. Então a gente costuma orientar a fazer um novo beta em 48 horas para ver se ele está dobrando, ele vai duplicando a cada 48 horas, até que a gente possa marcar o primeiro ultrassom, que geralmente é em torno ali da 6ª semana. Então são 2 semanas de espera depois do beta até ouvir o embrião com batimento cardíaco, que aí esse é o momento da alta para o pré-natal, né, o momento que terminou a fertilização, a gente teve primeiro uma gravidez bioquímica, que é o beta positivo, e nesse momento que a gente vê o embrião no ultrassom com batimento cardíaco, é uma gravidez clínica, evolutiva, né. Uhum. Aí vai começar o acompanhamento pré-natal. Você falou isso, eu me lembrei de uma coisa, que eu ficava para o meu médico assim: "Eu posso ir aí amanhã para ver se tá tudo bem?" Aí ele: "Não adianta, não adianta vir". Tem que Aí eu falava assim: esperar "Ah, um deixa eu ir aí só pouquinho. para você ver se tá dando certo". Aí agora eu entendi, porque assim, 4ª semana, né, nunca vai saber, se tá tudo bem, você realmente tem que É. esperar, apesar da No ansiedade. momento do primeiro beta, quando o beta está em torno de 100, não dá para ver nada no Uhum. ultrassom mesmo, literalmente nada. Então a gente precisa que o beta esteja em torno de 1000 para começar a aparecer o saquinho gestacional, que é a primeira estrutura que aparece na gravidez inicial. Depois, na semana seguinte, vai aparecer a vesícula vitelínica, que é uma outra bolinha dentro do saquinho gestacional. E por último vai aparecer o embrião, ali por volta da 6ª semana, e o batimento cardíaco ele vem com 6 semanas e meia, 6 semanas e Uhum. 5 dias em média. Então tem toda essa sequência de eventos para acontecer, Sim. né. Se a gente faz ultrassom mais cedo, muito cedo às vezes não vê nada. No meio dessas 2 semanas, às vezes vai ver o saquinho gestacional, a vesícula, mas ainda não vai ver o embrião. Muito bom. Então Bom, gente, acho que é isso. Foi maravilhoso ter a doutora Lude aqui com a gente. Doutora Lude, foi uma jornada incrível de 3 episódios, onde você trouxe informações super claras e foi muito bom te ouvir e ver que esse caminho pode não ser tão nebuloso quanto a gente pensa que ele é. Então, nosso muito obrigado, você agora é parte da família Amigas in Vitro e a gente está muito feliz de poder contar essa história junto com você. Eh, hum, e é isso. Obrigada. que lindo. E eu acho que é muito a sua profissão é uma profissão incrível. O que você faz na vida das mulheres é transformar uma realidade dura em um sonho duro, quer dizer, uma realidade tô até De um nervosa. sonho que não está É sendo isso, atingido, é né. isso, é A isso, realidade é dura quando esse sonho está longe, é né. isso. Quero passar a palavra para você. Eu que tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito bom ter essa troca com vocês. Eu acho que a gente pode finalizar esses 3 episódios, né, com a mensagem para quem está ouvindo, para quem está enfrentando essa jornada, que assim, essa jornada nem sempre é óbvia, né, essa jornada muitas vezes ela é árdua, ela é difícil, ela exige muita resiliência, muita, assim, paciência e entender que algumas coisas não estão no nosso controle, nem no nosso controle como paciente, nem no nosso controle como médico. Então, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unir, criar essa rede de apoio. Isso que a gente está fazendo aqui também é isso, né? Trazer essa rede de apoio para quem está passando por isso. E entender que cada ciclo é único, cada tentativa vai te entregar uma esperança, um resultado.
e as coisas vão evoluindo e melhorando no meio do caminho. Então, não desiste, procure as pessoas que podem te ajudar, né? Seja a equipe médica, seja esse acolhimento, né, da forma dos amigos, da família, enfim, tudo que pode, a gente pode se cercar, né, desse acolhimento, mas um passo de cada vez e cada passo vai levar a gente mais próximo desse sonho. É isso. E, doutora Lud, obrigada por não ter desistido todos os dias. Acho que isso faz parte da história que a gente está querendo contar aqui. Essa resiliência e esse apoio diário para você conseguir garantir que mais de 1000 pessoas tiveram esse sonho realizado. É realmente muito incrível. Obrigada. Prazer. É um Obrigada. prazer estar aqui com vocês. É isso, gente. Assim a gente se despede chorando e sorrindo em todos os Tchau, tchau. Até o próximo.